Olá, caríssimos! Estamos iniciando mais uma disciplina do nosso curso de Técnica e Mecânica, aqui da Escola Evolute. Essa disciplina é a disciplina de Tecnologia de Processos. Então, nessa primeira aula, estaremos fazendo uma breve apresentação da aula, da disciplina propriamente, como também estaremos revendo a principal introdução à metalurgia dos processos, sobre estrutura e propriedades dos metais e assim por diante. Ok? Vamos seguindo aí. A nossa apresentação, iniciamos então tratando que essa é uma disciplina de 40 horas aula. Será uma aula semanal durante 10 semanas e o foco dessa disciplina principalmente é entender toda a conformação dos metais, como que se separa a metalurgia e como que ela pode ser estudada, cada processo metalúrgico propriamente para se obter os metais. E o objetivo principal dessa disciplina é que o aluno tenha o conhecimento sobre processos de transformação de metais para sua aplicação em projetos de construção mecânica, ou seja, que o aluno tenha pleno conhecimento de como obter o metal propriamente, pensando em suas propriedades e na sua finalidade para poder estar aplicando isso em seus projetos, ok? Lembro a vocês que a avaliação na Evolute é sempre feita em 3 etapas. A primeira etapa, então, será uma lista de exercícios que estaremos entregando aí pela aula 4 para que o aluno possa resolver e nos devolver. A segunda avaliação será um trabalho realizado em grupo, que acontecerá ali por volta da aula 7, que tratará principalmente os principais métodos de conformação de metal. E, finalmente, nós temos a avaliação final. A avaliação final acontece, então, no fim da disciplina, na aula 10, onde o aluno vai ter que expor tudo aquilo que ele aprendeu nessa disciplina durante essas 10 semanas. Ok? No caso de o aluno ficar abaixo da média, ele ainda tem a chance de estar fazendo uma recuperação para aí calcular uma nova média com a média anterior. Ok? Então, estaremos tratando então a metalurgia. A metalurgia é a ciência dos metais propriamente, ok? Lembro vocês também que a siderurgia, que é uma parte da metalurgia, é a metalurgia propriamente do ferro. Ela trata simplesmente do ferro. E nós sabemos que hoje a metalurgia do ferro, a siderurgia propriamente, hoje domina boa parte do mercado. Siderurgia, por exemplo, no Brasil, corresponde a 12% de todo o saldo comercial brasileiro. É uma, é uma área muito grande, com muito conhecimento, com muitas informações que vale a pena você que é um aluno de técnica e mecânica se manter informado. Ok? Seguindo aí, só para ter uma breve história, principalmente da área da siderurgia, enquanto metalurgia fica fácil de entender a etimologia da palavra, uma vez que é o estudo do metal propriamente, siderurgia já tem uma nominação um pouco diferente, não é tão simples de se entendê-la. A siderurgia, então, ela vem da palavra sidus, que em latim significa estrela. Ela então é a partir da ideia que o homem obteve o ferro através de meteoritos, através desses meteoritos que estavam quentes e que o homem conseguia moldar o ferro a partir deles, que surgiu essa ideia de siderurgia, ou seja, do estudo do metal que veio de meteoritos, de estrelas caídas. Então, as primeiras evidências que a gente encontra aí de siderurgia aconteceu na China e na Índia, ok? Mas principalmente a história dos hititas, que nos séculos 17 a.C. Faziam um aquecimento aí, de uma mistura de ferro e carvão para assim obter algo que seria similar ao aço, ok? E eles faziam toda uma purificação desse material para aí sim conseguirem trabalhar com ele, para poder ter ferramentas forjadas muito mais resistentes que as de seus inimigos, entendem? Num tempo onde você só tinha o cobre como principal ferramenta, você surgir com uma ferramenta tão forte como o aço seria um grande avanço aí para o seu povo naquela época, ok? Seguindo um pouco mais, a metalurgia propriamente,
indo agora à nossa introdução, ela se divide em 3 estudos básicos. Quais são esses estudos? Nós temos o estudo da metalurgia extrativa, que é a metalurgia que vai estudar principalmente como extrair o metal do minério e como purificá-lo, como refiná-lo propriamente. E nós vamos ter o estudo da metalurgia física. O que seria a metalurgia física? É o estudo que estuda as propriedades desses metais, ok? Nós temos uma área muito bem voltada nisso em engenharia de materiais, dessa metalurgia física, onde vai estudar as propriedades dos metais propriamente. Os metais eles têm propriedades muito específicas próprias a todos eles e podem ser estudadas aí e analisadas. O que a gente pode ver mais para frente quando a gente estuda um pouquinho sobre a qualidade desses materiais. E finalmente nós temos a metalurgia de transformação, que é propriamente o foco desse estudo, o estudo dessa matéria aqui. Na metalurgia de transformação, a gente vai entender como que a gente consegue dar forma ao metal, como que a gente pega um metal que era bruto, que foi extraído do minério, e consegue fazer com que ele se transforme em um produto que seja utilizável, que seja seguro, que seja útil e, mais importante, que seja replicável em larga escala, para assim se tornar comercialmente viável. Ok? Vamos então ao próximo ponto. Na metalurgia extrativa, então, que é o primeiro ponto aqui, ela acontece pelo seguinte processo. É extraído, então, o minério bruto. Do minério bruto, então, se faz a extração do metal propriamente. Você faz o beneficiamento desse metal, o condicionamento desse material. Aí sim se faz o refino, onde se tiram todas as impurezas. Esse refino ele pode acontecer de 3 formas diferentes. Através da hidrometalurgia. Essa hidrometalurgia desculpem um pouquinho, mas essa hidrometalurgia, então, é principalmente quando se envolve o emprego de soluções aquosas para poder fazer a purificação desse metal. Ou seja, utilizando de soluções com água, de soluções onde você consegue extrair as impurezas e deixar só o metal puro para poder utilizá-lo. Essa é a hidrometalurgia. Temos também o uso da eletrometalurgia, que é quando se envolve o processo de eletrólise na extração do metal. E, finalmente, nós temos a pirometalurgia, que é a mais conhecida, que é através do utilizo de altas temperaturas para poder extrair as impurezas do metal. Dentro da pirometalurgia, a gente conhece aí os principais metais, principalmente o ferro é extraído através da pirometalurgia. Temos o ferro gusa, okay? Que a gente vai estar vendo aí um pouquinho mais para frente. Só para vocês terem ideia de toda a metalurgia extrativa que é realizada, praticamente 95,6% corresponde à metalurgia do ferro. Olha só como é interessante, como é um metal muito útil. Os outros 4,4% aí sim se dividem entre os outros metais mais comuns. Aí temos alumínio, temos cobre, temos o zinco, o chumbo, o níquel, o magnésio, o estânio propriamente, que são outros metais aí que a gente consegue, que são os mais comuns comercialmente utilizados hoje. Então, da metalurgia física, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o metal ele é extraído com uma finalidade, ok? E quando a gente começa a estudar o metal, verificar como é a extração desse metal, a gente verifica então quais são as suas propriedades, como que a gente consegue trabalhar essas propriedades. Se eu quiser aumentar a resistência do material à oxidação, a esse pequeno incômodo químico que alguns metais têm.
E se nós quisermos trabalhar o metal para que ele tenha uma melhor resistência mecânica, onde ele consiga absorver mais energia, absorver melhor o impacto. E se nós quisermos trabalhar o metal para que ele seja mais maleável, para que eu consiga transformá-lo em uma chapa finíssima para fazer os mais diversos usos, como hoje nós temos o uso do alumínio em comércios culinários propriamente, em diversos aspectos, né? Ou se eu quiser transformar esse metal em fio, como é feito com o cobre. Hoje o cobre é principalmente utilizado para fios. Então, quando você estuda essas propriedades, ductilidade, maleabilidade, tenacidade do metal, você estudando todas essas propriedades, você vai verificando que pela finalidade que você quer dar ao metal, você precisa verificar como que você consegue estabelecer essas propriedades, o que você precisa fazer para que essas propriedades sejam alcançadas. E só estudando a estrutura do metal, só estudando o metal em sua microestrutura, você consegue chegar a essas propriedades propriamente. Nós temos aí o estudo, quando nós vemos aqui a formação do metal, a forma com que a cristalização do metal acontece, você entende que o metal de cúbica, um metal com estrutura cúbica de corpo centrado, ele vai ter algumas propriedades, enquanto que um material que tem a estrutura cúbica com face centrada são outras propriedades. E um material, por exemplo, hexagonal, ele tem uma propriedade muito eficiente no processo de resistência, por exemplo. E você verificando essa formação da microestrutura ou da pequena estrutura dos grãos, você consegue entender como que o metal vai reagir propriamente aos processos que você quer utilizar. Ok? Então vamos lá. Uma das principais noções para estudarmos propriamente o metal, uma das principais coisas aonde precisamos estudá-lo é a sua deformação. Como que esse metal ele vai se deformando através de uma energia ou de uma força sendo aplicada, uma tensão sendo aplicada a ele. Ok? E você verificando essa deformação, vendo até onde vai a deformação elástica do material, ou seja, aquela deformação que você faz no metal, mas que ele volta a si mesmo, verificando até onde vai a deformação plástica, ou seja, aquela deformação que você faz no metal onde ele não vai voltar, e verificando até onde ele suportaria, ou seja, até o ponto de ruptura. Você consegue entender quais as propriedades propriamente desse material. Ok? E quais são as principais tensões, então, que o metal sofre para poder estarmos estudando ele, para podermos saber que propriedades nós queremos ter dele? Nós vamos ter aí principalmente a tensão axial e a tensão de cisalhamento. Tensão axial, assim, então, principalmente nas tensões de tração e de compressão, ok? Também é encontrado na tensão de flexão, onde que a tensão de cisalhamento ela vai encontrar-se no esforço de cisalhamento propriamente, mas também é encontrado na de flexão, também é encontrado principalmente ali na de torção, ok? Então, a gente precisa estudar a estrutura desse metal. O metal, quando ele se forma, ele vai se formando, quando você está trabalhando com metal líquido e você solidifica esse metal, ele vai se solidificando em grãos, ou seja, ele vai formando pequenos grãos, onde esses grãos vão tendo encontros entre eles, e esses grãos, minúsculos grãos, eles formam o metal propriamente, o conjunto do metal, ok? E controlar essa granulometria do metal é muito importante para a qualidade do metal, para saber que propriedades você consegue desse metal.
tá? Mais à frente aí, a gente sabe que uma vez que a gente conhece essa granulometria do metal, uma vez que a gente trabalha esse metal, essa granulometria vai mudando. Ou seja, quando você aplica determinado esforço sobre o metal ele sofre o que nós chamamos de encruamento. O que é o encruamento? É quando os grãos do metal eles se modificam, eles tomam um aspecto diferente, um pouco mais amassado propriamente, ele diminui de tamanho, mantendo ainda todas aqueles esforços, aquelas tensões nele. Então, um metal onde você teve um encruamento, para poder voltar a trabalhar esse metal, você precisa retrabalhar esse metal de forma térmica. Quando você aquece o material a determinada temperatura, que nós chamamos de zona crítica, essas tensões elas são aliviadas. Essas tensões que se formaram no metal devido à sua deformação, elas são aliviadas. Sendo aliviadas, então você pode voltar a retrabalhar esse metal. É essa a ideia principalmente. Isso é uma das propriedades muito importantes do metal. O fato de você conseguir ir trabalhando com temperatura e ao mesmo tempo deformação permite com que você transforme o metal de diversas formas diferentes. Ok? Então nós temos aí variáveis metalúrgicas de endurecimento por refino do grão. Então, quando você refina o grão, você aumenta simultaneamente a resistência do metal e sua ductilidade. Ou seja, você consegue fazer com que o metal ele transforme-se em fio, ele seja o mais fino possível. Você consiga deixar esse metal de tal forma fino que você consegue extrair um fio através de um esforço com esse metal. Ok? Por que todas essas variáveis são importantes? Elas são importantes porque elas determinam as propriedades do metal. Era aquilo que eu estava falando desde o começo. Então você tem a composição química do metal, do que o metal ele é formado, e quando você junta isso com os processos de deformação, com as temperaturas controladas, com os processos termomecânicos, você vai ter aí um produto com as propriedades características que você só encontra nele, entendeu? Não adianta você ter uma matéria-prima de qualidade se você não souber trabalhar com ela. E é isso que nós vamos estar aí trabalhando dentro do nosso curso, entendendo a conformação do metal para poder tornar esse metal útil, para ter as propriedades para atingir o produto final que você precisa. Então, quais que são aí os processos de como entender os processos de conformação plástica? Ora, você tem a conformação plástica que ela acontece a frio, ou seja, você vai deformando o metal a frio, e você tem as conformações plásticas a quente. O que a gente acabou de ver alguns slides atrás é que se o metal não tiver a granulometria, se ele não tiver o refino adequado, você não consegue trabalhar com essa conformação a frio. Ok? Então você vai precisar ainda trabalhar com a conformação plástica quente para obter esse refino necessário para então poder fazer a conformação a frio propriamente. E se você trabalha com a conformação a frio, você vai precisar então manter o seu material com os cristais para que eles continuem sendo trabalhados. Ou seja, quando você trabalha com ele na conformação a frio, você vai ter encruamento. Se você tiver encruamento, ao mesmo tempo que você tem um aumento de algumas propriedades mecânicas, você também tem, vamos lá, uma certa perda de resistência, uma perda de tenacidade do material. Então o material ele pode se tornar muito quebradiço quando encruado. Então o ideal é que você faça a recristalização do metal, que foi aquilo que a gente acabou de tratar há um tempinho atrás. Que o material, quando você atinge certa temperatura, quando você atinge a zona crítica, você consegue fazer com que esse metal ele volte ao seu estado natural, ao seu estado anterior de você ter encruado ele. Então, como que se dá
esse tratamento? É o tratamento de recristalização. Ele acontece em 3 etapas. Primeiro, quando você começa a aquecer, você vai ter uma recuperação, ou seja, o material ele perde aquelas tensões internas, ele começa a ter um alívio dessas tensões internas que tinham entre os grãos. Essa é a primeira parte, você pode parar o tratamento ali, já tendo esse alívio, você já tem um material que ele é muito mais resistente, você só não teve a recristalização, que é a segunda etapa do processo. Se você manter ele na temperatura, essa temperatura é mais ou menos entre 1/3 a 1/2 da temperatura de fusão, isso considerando a temperatura medida em Kelvin, ok? Você vai ter então com que os grãos eles voltam a tomar o seu núcleo e voltam a tomar a sua forma original, a forma anterior à deformação que eles tiveram. Ok? Então essa é a recristalização. Você volta o material ao seu estado natural antes de você tê-lo deformado, mesmo ele tendo aquela deformação que você conseguiu obter. Ok? Mas trabalhando dentro disso também, se você mantiver nessa temperatura, você chega ao terceiro estágio do tratamento. Nesse terceiro estágio, você vai ter então um crescimento dos grãos, ou seja, você vai perder aquele refino dos grãos que você obteve durante durante a sua conformação do material, ok? Então, após essa recristalização estar completa, os grãos eles continuam a crescer, eles vão tomando os grãos no contorno e isso prejudica as propriedades que você obteve através do refino dos grãos, ok? Esse é o tratamento de recristalização. Para cada metal você vai ter uma temperatura diferente de recristalização e essa temperatura aí pode ser vista nessa tabela. E você vai ter um tempo propriamente também para estar atingindo cada etapa dessa recristalização. Tudo isso você pode ver em curvas de tratamento térmico propriamente. Nesse slide aí vocês conseguem verificar então como que acontece esse crescimento do grão. Okay? Ele pode ser um crescimento vamos dizer assim, objetivo, ou seja, você desejava com que tivesse esse crescimento do grão, porque com o crescimento do grão, ao mesmo tempo, você vai conseguir diferentes propriedades do material. Você não vai conseguir as mesmas propriedades que você teria com o refino do grão, mas você vai ter um material que, ao mesmo tempo, ele é mais moldável. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com o material a quente, com a deformação a quente, você está trabalhando dentro dessa temperatura onde o grão está sempre sendo deformado e crescendo, sendo deformado e crescendo, porque isso acontece praticamente espontaneamente, uma vez que você trabalha a quente. Ok? Mas ao mesmo tempo você consegue manejar as propriedades. Se você conseguir trabalhar dentro da temperatura ideal, você vai ver que você consegue só estabelecer ali até a segunda etapa da recristalização. Tudo isso precisa ser trabalhado dentro do processo metalúrgico, que é o que nós vamos ver aí quando nós estivermos estudando cada um dos processos propriamente. Ok? Olha aí um dos aspectos da deformação a frio. Quando você trabalha com a deformação a frio, ao mesmo tempo que você aumenta a tensão, você também faz com que aumente uma certa resistência, principalmente em aços carbono. Então você tem materiais que, transformando ele a frio, você consegue algumas propriedades, enquanto que transformando a quente, você vai conseguir outras propriedades. Tudo depende da finalidade que você quer. Por exemplo, quando você quer exatamente fazer uma peça onde ela precisa ter alta resistência mecânica, talvez um pouco de deformação a frio faça com que essa peça adquira os aspectos mais próprios daquilo que você precisa, do seu produto final. E agora, voltando propriamente ao foco da nossa disciplina, a gente vai estar estudando a metalurgia da transformação. Metalurgia da transformação,
ou seja, os processos de fabricação em geral, eles podem ser divididos aí em 3 etapas básicas, em 3 processos básicos, que seriam os processos de conformação, que, como a gente viu, ele pode se dar a quente ou a frio, ou ainda o processo de conformação que se dá no estado líquido, ou seja, o processo de fundição de metais. Ok? Você tem aí depois o processo de usinagem do metal, que é realizado a extração do metal, quando você está dando forma ao metal, retirando, extraindo parte desse material, você está fazendo um processo de usinagem. E finalmente aí você tem os processos de adição de metal, que também são próprios da metalurgia, onde você adiciona material para poder estar fazendo para poder dar forma ao seu produto final, ok? Você pode montar um conjunto, juntar peças e fazer com que essas peças tenham a mesma resistência do que se elas fossem criadas de uma única peça, ok? Essa é a ideia da adição de metais. E o que a gente vai estudar propriamente é a conformação dos metais. Conformação dos metais, como vocês podem ver aí nas diversas imagens que temos, você tem líquido, você tem o processo de forjamento, você tem o processo de laminação, ok, que vai te dar um produto final aí, uma matéria-prima para diversos usos específicos. Legal? E quais são os principais processos de conformação plástica que a gente vai encontrar? Fora o processo de liquefação, ou seja, o processo de fundição do metal, onde você faz a fusão do metal, que a gente tira, vai ser o primeiro processo a ser estudado, mas ele é um processo diferente de todos esses outros aqui. Nós temos aí, quando a gente fala de conformação plástica, a gente está dizendo que a gente vai moldar esse metal, a gente vai aplicar então nele uma tensão, a gente vai aplicar uma tensão para que ele sofra uma deformação plástica. Sofrendo essa deformação, ele possa então atingir as propriedades a que queremos, ou as formas a que queremos do nosso produto final. São principalmente os processos de conformação, a laminação, né, onde o metal vai passar por rolos. Nós temos o processo de forjamento, onde a deformação acontece através de uma força de compressão. Nós temos aí a trefilação, onde a força já é inversa, não é uma força de compressão, mas é uma força de uma tensão de uma tensão como eu dizia, na trefilação você vai ter então uma tensão de tração, você vai ter um esforço de tração para poder dar aí ao metal a forma que você quer. Normalmente é uma formação de fio que acontece pela trefilação, ok? E você ainda tem a extrusão, que ela acontece também da mesma forma que a trefilação, só que o esforço é inverso. O esforço não é pela tração, mas é pela compressão do material. Ok? Seguindo aí. Depois os processos de conformação mecânica, que são os processos mais comumente utilizados a frio. Dentro deles nós temos o dobramento, o repuxo, o estiramento, o corte por cisalhamento e, finalmente, a calandragem. Ok? Final da primeira aula, portanto. Vou deixar aqui para vocês um link para vocês poderem se inscrever aqui no canal da escola. E, se possível, então vocês leiam o material didático que vai ser colocado aí para vocês. E a gente entra em contato mais para frente. Tchau, tchau.